Bom dia, bom dia, bom dia. Todos me ouvem bem? Eu não estou ouvindo aqui a caixa, então não sei se está todo mundo ouvindo bem aí atrás, tudo certo? Obrigado pela presença de todos. Pegando uma fala do colega do Sebrae mais cedo, é muito gratificante voltar depois de tudo que nós, como sociedade, passamos desse isolamento, voltar com a casa cheia, reencontrar algumas pessoas, apresentarmos, né, para outras pessoas. Isso deixa a gente bastante feliz, e parabéns pelo esforço em estar aqui num sábado de manhã, depois de toda a semana forte de trabalho, e espero passar um pouco de conteúdo aqui para vocês, para poder contribuir. Eu roubei o passador aqui do Anderson, então sem autorização já vou roubando ele aqui, tá certo? Turma, eu fui provocado para fazer um tema intermediário entre a inseminação, entre a reprodução e a qualidade do leite, que é o próximo tema da apresentação da Késia, tá? Mas antes de tudo eu queria agradecer a Késia, a todos os organizadores, em nome da Késia, agradecer a todos que estão organizando o evento e o convite também. E aí, falar sobre nutrição e correlacionar entre inseminação e qualidade do leite é muito fácil. Vocês vão ver aqui, tudo isso que eu vou falar aqui, 90% vocês já sabem, então eu vou falar muito do básico, tá? Mas eu vou alertar sobre alguns números, sobre algumas importâncias, que no decorrer dos anos a gente viu sendo dado pouca importância e causando impactos fortes, desde pessoas deixando a atividade, como pessoas permanecendo na atividade, mas permanecendo com prejuízo, tá? O primeiro ponto é assim, nutrição, da inseminação artificial à qualidade do leite. Aí eu poderia colocar também da ambiência. Nutrição, ambiência, inseminação, qualidade do leite, está tudo ligado. Então, se eu adicionasse esse tema aqui, nós íamos passar pelo menos o sábado e o domingo aqui conversando e discutindo e trazendo ideia, enfim. Mas eu só trouxe essa lâmina para mostrar a ambiência, a forma como a gente acomoda os nossos animais, faz muita diferença no tema também que eu vou falar aqui, tá? E esse é um assunto que tem tido muito investimento em pesquisa, muito investimento de empresas, muito investimento do setor público também, para conscientizar sobre a importância de uma ambiência melhor para os nossos animais, tá? E o porquê que a gente precisa dar tanta atenção para os nossos animais? Precisamos tratar eles mais ou menos como essa caixinha de ovos, caixinha de vacas. Cada vez mais, Anderson acabou de falar sobre genética, cada vez mais todos os produtores que eu conheço, aqui não deve ser diferente, querem vacas melhores. Uma vaca de 10 litros há 10 anos atrás tinha uma importância. Essa mesma vaca hoje, alguns de vocês eu sei que não quer nem passando na estrada, para não contaminar as outras que estão lá de 15 ou 20. Daqui a pouco a gente quer a de 15, daqui a pouco a gente quer a de 20, a de 30, a de 40, e todo mundo fica admirado até onde que a gente vai chegar com esses animais. Mas essa foto ilustra bem o que é que a gente precisa fazer com esse nível de produção que a gente quer chegar, e que a gente precisa chegar, é claro que tem que ter vaca melhor mesmo, mas precisa tratar como se fosse uma bandeja de ovos. São animais mais sensíveis, são animais mais exigentes e precisa dar a devida atenção para esse tipo de animal que a gente está criando hoje, tá certo? Eu trago esse gráfico para alertar dos senhores o quanto que vocês já sabem da atividade, mas só ilustrando na forma científica do negócio, tá? Aqui mostra o seguinte: eficiência reprodutiva determina a proporção de tempo que a vaca fica na fase mais eficiente. Qual é a fase mais eficiente? Em vermelho aqui, a produção de leite, a curva de lactação. Em azul, em verde, é o quanto que essa vaca come no decorrer da lactação. Certo? Qual é a fase que dá mais lucro?
fase que dá mais lucro é a fase que ela come menos ou proporcionalmente menos e produz mais leite. Nós estamos falando dessa fase aqui, ó. É quando até 100 dias, 120 dias, o negócio começa a apertar. E para ter vaca aqui, nessa fase, onde o consumo é proporcionalmente menor e o volume de leite produzido é maior, eu não conheço outra estratégia, a não ser emprenhar a vaca. Porque a vaca vai responder ao consumo, só que ela é mais eficiente aqui do que aqui. Então, quando a gente atrasa a reprodução, o que é que eu vou ter no rebanho? Eu tenho muita vaca aqui, ó. Tendo muita vaca aqui, nessa fase final de lactação, ela não está comendo muito menos do que na fase inicial, mas ela está produzindo muito menos. É aí onde a conta aperta. É aí onde a conta aperta, tá? E aqui vem o fatídico intervalo entre partos que Anderson falou. Para eu permanecer com um percentual de vacas maiores nessa parte amarela, olha o que eu tenho que ter de intervalo entre partos. Entre 12,1 e 12,7 meses de intervalo entre partos. Essa é a conta, tá? Esse é o alvo, tá certo? Eu gosto muito de falar em alvo, porque existe o ideal, existe o real e existe o possível. É claro que se eu tiver com intervalo entre partos de 18 meses, eu não vou pedir para o veterinário, para a equipe, para o nutricionista, para quem quer que seja, que mês que vem eu quero ter um intervalo entre partos de 12. Não, o ideal é 12. O possível, eu estando com 18 na fazenda, é que a gente baixe para 16, depois a gente alcance 14 e vá trabalhando em sequência até o ideal de 12, tá certo? Berato, mas 12 é rebanho do... Enfim, tem sempre essas desculpas, né? Ah, mas só consegue 12 lá nas regiões frias do país, Paraná. Não, tá? Nordeste tem algumas fazendas que são muito eficientes reprodutivo, tem muita eficiência reprodutiva e consegue também, tá certo? E por que a gente tem que falar de nutrição? Temos que falar de nutrição por conta desse dado ali. A nutrição, você pode fazer conta para cima ou para baixo, ela representa 60% a 70% do custo de produção de leite. E não tem como fugir disso. Se está em 70, você troca uma farela de soja por uma torta, ela cai para 60. Se está em 60 e você troca a torta por alguns ingredientes milagrosos que às vezes aparecem, cai para 55 o custo, mas o leite cai proporcionalmente também, ou seja, você perde receita, tá? Então, nós temos que cuidar disso, porque aqui representa 60% a 70% do custo. Temos que estar de olho nisso. As outras coisas, a vacina, o protocolo reprodutivo, a mão de obra, os outros 40% a 30%, tá? E aí eu vejo muita gente assim, eu vou economizar na vacina, eu vou economizar no tratamento de mastite, eu vou economizar aqui não vou falar nem de nutrição, que o mineral está aqui dentro, eu vou economizar no ácido lá da ordenha. Isso não vai resolver a vida de vocês de jeito nenhum, tá? Tira um centavo ou dois ali, mas não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é nutrição. Nutrição, e não é necessariamente economizar com nutrição, mas é fazer o que eu estou dando de comida, transformar em leite, transformar em prenhez, tá certo? E por que a gente fala nutrição e reprodução? Eu falei que nutrição é 60% a 70% do custo. E reprodução é o principal indicador de lucratividade na pecuária. Eu falei essa semana para um produtor que eu visitei, eu não preciso fazer mais de 2 perguntas para saber, ou pelo menos supor, se a fazenda está tendo lucro ou prejuízo. Basta eu saber como é que está a reprodução.
Qual é a melhor vaca do rebanho? Alguém sabe? Aqui dá leite. Você falou lá atrás. Como é? Existe vaca da leite sem emprenhar? Então a melhor vaca é que emprenha. Ela pode dar 5 litros de leite. É uma vaca boa. Se emprenha, é boa. Agora a vaca de 40 que não emprenha, é uma desgraça. É uma desgraça. Então, para dar leite tem que emprenhar. Essa é a primeira coisa que Deus fez e não dá para mudar, não. Tem infusão, tem uma série de coisas que dá para fazer, que eu sou contra, mas para dar leite tem que emprenhar. Não tem jeito, tá? Então, se eu sei como que está a reprodução dessa fazenda, eu, em 98, 99% dos casos, eu sei se a fazenda dá lucro ou prejuízo. Não é perguntando quanto ela gasta, é sabendo como é que está a prenhez. Por que a gente sabe disso? Em 2019, a gente começou, na verdade o estudo começou em 2018, em 2019, a gente faz acompanhamento de algumas fazendas para saber lucro, prejuízo, quanto que gasta, qual é o indicador melhor e etc. Aí eu vou passar rápido para vocês terem uma ideia. Esse número que eu marquei em vermelho aqui, é vacas em lactação, em percentual, sobre o total de vacas. Aqui, vacas em lactação sobre todas as vacas adultas. E aqui, vacas em lactação sobre o total do rebanho. A média dos produtores era 79% de vacas em lactação sobre o total de vacas, 43% de vacas em lactação sobre o total do rebanho. Os que ganharam mais dinheiro tinham 83 e 51. Isso foi 2019. Mais vacas em lactação, mais margem bruta. 2020. Estou perdendo aqui. 2020. 78 vacas em lactação sobre o total de vacas, 34 vacas em lactação sobre o total do rebanho. Quem ganhou mais dinheiro? De 34 tinha 45, de 78 tinha 84. E ganhou quanto? Esse aqui teve 4 centavos de margem por litro, esse aqui 43. 2021. Eu vou aprender, viu, mexer com esse bicho aqui. 80, 40, 84, 51. Aqui, a média tinha tido um resultado de 35 centavos por litro de leite, os melhores 85 centavos por litro de leite. Então, assim, em todos os anos, já são 3 anos, mais de 20 mil vacas analisadas, teve mais vacas em lactação, e para ter vaca em lactação precisa estar prenha, ou emprenhar, ganhou mais dinheiro. Então, não tenho dúvida mais que esse é o principal indicador financeiro da fazenda, tá? E o que fazer para ter mais vaca em lactação? Eu já falei, eu não conheço outra forma mais eficiente, é botar bezerro no mundo, é fazer a vaca parir, tá? Fazer a vaca parir. E não é custe o que custar, mas faça de tudo e busque emprenhar a vaca, porque isso determina lucratividade. Por isso que eu toquei no primeiro assunto lá atrás em ambiência, porque a ambiência também vai fazer a vaca emprenhar mais ou menos no rebanho, tá? E os exemplos de influência da nutrição na taxa de prenhez ou na efetividade reprodutiva. O primeiro ponto que eu vou falar de nutrição aqui é água. Não é a silagem, não é o concentrado e não é o mineral. É água. O primeiro ponto é água. Que vocês estão cansados de saber que o leite tem 90, quase 90% de água, a vaca tem 70% de água no corpo, etc, etc, etc. É água. E água. Esse é um exemplo, uma foto que eu gosto muito. Aqui do lado vocês estão vendo um bebedouro, não sei se dá para todo mundo identificar. E a vaca está bebendo no pé do cano, onde está vazando. Está vazando ali no pé do cano, ela está indo beber lá igual um porco. Porquinho que bebe lá na chupeta, né? Por que será? A água está vindo daqui para cá. Ela preferiu beber aqui. Olha a dificuldade que ela está encontrando, ó, e deixando o tanque cheio de água aqui. Então, água, pessoal, em volume e em qualidade, interfere demais
na reprodução, interfere demais no consumo de alimentos, interfere demais na qualidade do leite. Então, esse é o primeiro ponto, água, tá certo? Aqui é um outro exemplo. O coxo é até bonito, o bebedouro é até bonito, mas a boia, tem algum problema na boia, não tem água no bebedouro, tá? E a cada 1 hora de sede de um animal, ele perde pelo menos 1 litro de leite naquele dia, tá certo? Aqui eu vou te citar alguns outros exemplos de efeitos da nutrição na qualidade, na prenhez, tá? Se fornece proteína demais, ou seja, se eu utilizo na dieta ingredientes proteicos acima do que a vaca precisa, ela é tão inteligente que ela procura se intoxicar e evitar perda. Então, teor de proteína alta, a gente mede isso normalmente no leite, tá? Nitrogênio ureico no leite, acima de 18, baixa taxa de concepção, menos fertilidade das vacas, tá certo? Excesso de energia, resultando em vaca gorda. Aqui é o principal ponto que eu vejo quando a reprodução está ruim. Vira uma bola de neve que não tem tamanho. Como assim? Lembra daquele primeiro gráfico que eu mostrei lá, da curva de lactação e consumo? Quando os animais começam a ficar mais para o final da lactação, passando muito tempo lá, você tentando emprenhar, o que é que ela faz? Engorda. Ela engorda. Eu fico lá 200, 250 dias de lactação e eu tentando emprenhar, e ela não engorda, só comendo. Só que lembra que a curva vai diminuindo, ou seja, produz menos leite e come quase a mesma coisa. Onde é que ela guarda? Guarda nas carnes, guarda no corpo, certo? Aí vira uma bola de neve, por quê? Porque vaca gorda emprenha mais ou menos antes. Vaca gorda emprenha menos. Ou seja, na próxima lactação, se ela parir gorda, ela vai ser pior ainda. Ou seja, ela vai emprenhar lá o final de novo. E aí vai. Isso vira uma bola de neve sem fim. Então, quando eu faço dieta, ou quando eu faço comida para a vaca, pensando nisso, vaca para o final da lactação tem que ter uma dieta menos energética, para poder ela não acumular tanta gordura, para ela não piorar na próxima de novo. Tá? Então, excesso de energia, excesso de ingredientes energéticos. Aqui, quando eu falo ingredientes energéticos, estou falando de milho, falando de silagem de milho, estou falando do próprio caroço de algodão ou torta, que também tem um pouco de energia, tá certo? Então, excesso também causa problema. O principal problema chama cetose, tá? É uma doença responsável pela baixa produtividade e diminuição da fertilidade. Retenção de placenta e metrite. Metrite antes já adiantou algumas coisas, retenção também aqui, tá? Mas essas duas doenças têm ligação direta com nutrição, tá? Tem ligação direta também com nutrição. Dá para prevenir retenção e metrite, melhorando a suplementação, melhorando a nutrição desses animais no pré-parto. Seja com dietas aniônicas ou acidogênicas, mas enfim, seja com a ração pré-parto, de qualidade e com alguns manejos corretivos. Por exemplo, primeira dica, uma das dicas que eu vou dar para vocês, vaca do pré-parto, eu estou falando vaca de 30 dias, certo? Para parir. Essa vaca não pode ser suplementada com sal mineral, exceto o que tem na ração. Sal de coxo desse lote tem que ser retirado, certo? Se está fornecendo uma ração pré-parto, uma ração específica para o pré-parto, sal de coxo, tira, não fornece, tá certo? Porque isso faz acumular muito líquido e ela pode vir a apresentar problemas, por exemplo, como edema e a própria retenção de placenta, tá certo? Na metrite está relacionada ao sistema imune, tá? A capacidade do animal em combater aquela infecção e a imunidade de quem come melhor ou quem come pior, não preciso, é mais uma novidade que eu não trago nenhuma para vocês. Quem come melhor tem mais saúde, quem come pior tem menos saúde. Tendo menos saúde, o sistema imune da vaca, ele é muito perfeito, ele vai tentar combater aquela infecção, mas se o sistema imune dele já está baixo, ele não tem muita capacidade para isso, tá? Então tem que estar saudável para poder ela tentar combater essa infecção.
E mais um número que vocês, alguns já devem ter visto, mas uma retenção de placenta custa hoje ao produtor, em média, R$2.000. Aqui nessa conta tem a perda de produção, nessa conta tem os medicamentos, o descarte do leite, porque para você tratar com antibiótico, você não pode levar para o laticínio. Então, aqui está tudo. E uma metrite, aproximadamente R$1.000, tá certo? E por que vaca tem que estar saudável? Esse gráfico aqui é muito simples de entender, apesar de parecer complicado, mas esse aqui é o diagnóstico de prenhez aos 30 dias de vacas saudáveis e vacas com alguma doença clínica. Vaca com doença clínica emprenha pelo menos quase metade do que emprenha uma vaca saudável, tá? Então, essa aqui é o seguinte: percentual de vacas prenhes com 30 dias de inseminação, de diagnóstico de gestação, 51,4, 34,7. Uma doença clínica. E aqui, quando eu falo doença clínica, não é as que eu falei somente, retenção e metrite. Mastite pode ser uma doença clínica. Mastite. Mamite. Mesma coisa, pode ser uma doença clínica. Estar doente significa estar infectada, está com o sistema imune abalado. Está com o sistema imune abalado, ela cobra na prenhez, tá certo? Perda de prenhez. O animal é diagnosticado prenhe, perde a prenhez depois. Vaca saudável, 8,9. Vaca com a doença clínica, 15,8. É o dobro de perda de prenhez, tá certo? Mineralização. A mineralização, a maioria de vocês, graças a um trabalho muito forte dos órgãos públicos e privados, entende a importância da mineralização. Eu vou trazer só uns dados aqui para vocês, mas todo mundo sabe que precisa mineralizar. O primeiro ponto, por que a gente precisa mineralizar? Nossa vaca é muito mais exigente do que é no passado, e as nossas gramíneas, nossos ingredientes não têm a necessidade, não atendem 100% da necessidade que elas têm. Então, tem que suplementar com mineral, tá certo? Minerais: fósforo, zinco e selênio, responsáveis por as principais causas de expressão de cio, fertilidade e manutenção da gestação. Cromo, ligado diretamente ao efeito da progesterona, e progesterona é responsável pela manutenção também da gestação. Vitaminas: prevenção de doença, principalmente. Vitamina A e E. A vitamina A é a vitamina da reprodução, tá? É considerada a vitamina da reprodução. A vitamina D na prevenção de doenças e metabolismo de cálcio. A vitamina E, responsável pela manutenção da gestação, tá certo? E aditivos nutricionais. Hoje a gente já tem o aditivo beta-caroteno, que é uma provitamina A, que aumenta a taxa de prenhez em 15%. Tudo aqui nós estamos falando de nutrição, tá, gente? Aqui, só para vocês terem uma ideia do efeito da taxa de prenhez, ó, minerais tortuga, tratamento, 0 gramas de minerais, passou para 15 gramas, prenhez ao primeiro serviço, saiu de 16 para 50. Então, não tem mais o que discutir, tem que dar mineral se você quiser ter lucro, lembra? Lucro, prenhez, aí vem, a gente fala sobre ambiência, sobre nutrição, sobre mineral, sobre uma série de coisas, tá certo? Por isso a prioridade na prenhez. Avaliação, ajustes nutricionais a serem feitos. Aqui algumas dicas para vocês, tá? Avaliação da composição do lote. A primeira coisa que a gente precisa fazer é assim, vai na fazenda, vamos fazer uma autoavaliação. Pega animal por animal e vamos fazer uma meia-culpa aqui, tá? Qual é a meia-culpa? Qual é a produção de leite por animal? Ou seja, o lote 1 que está comendo melhor, estão tudo parecida? Ou tem uma com 15, outra com 30, comendo a mesma dieta. Então, vamos dar uma olhada nisso. Dias em lactação, ou seja, no lote que está comendo pior ou melhor, tem vaca boa e vaca ruim. E tem DEL diferente também, ou seja, tem vaca recém-parida e tem vaca no final da lactação. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei de vaca gorda? Se tiver vaca no final da lactação comendo dieta de gado naquela primeira fase lá da lactação, ela vai engordar também. Engorda também,
problema de prenhez depois e por aí vai. Peso das vacas, muito pouca gente se importa com isso. Você tem vaca no lote com 600 quilos, com 450, com 380, com 450. Isso gera uma confusão na hora de comer. Isso gera uma dificuldade muito grande de atender a exigência nutricional. A maior ocupa mais espaço, come mais, sempre vai ser melhor. Composição do leite, então olhar como que está a questão de proteína e gordura, já pegando um gancho aqui para o próximo tema que eu vou falar. Avaliação da régua de secagem da vaca, então precisa saber qual é o limite, quanto que eu posso aceitar que essa vaca produza no meu rebanho, tendo em vista o custo de produção de leite e o custo dessa vaca seca. Tá? Então a conta é simples. Qual é o custo da dieta? Quanto que ela está dando? E quanto que ela dá, qual é o custo dela quando for seca? Eu faço a diferença de um por outro e eu tenho que saber, se ela não produzir menos de 10 litros com a receita de tantos reais, para pagar o que ela come, pagar a instalação e não ficar comendo lá no final como vaca seca, é o limite, seja 5, seja 10, seja 7, cada fazenda tem a sua realidade, tá? Pelos custos que tem, pelo objetivo que tem com a vaca. Régua de secagem, já falei. Descarte das vacas bronqueiras, isso aqui é um tema importante, tá? Eu falei aqui já, vaca boa é a que emprenha. E me dói também, mas não é porque é a vaca formosa que ela tem que ficar no rebanho. Se não emprenhou, você não vai querer ela no rebanho, nem a filha dela. Porque pode ser um problema genético, não pode ser, Anderson? E se for genético, você quer ficar com ela lá? Como é que faz para descobrir se é genético? A gente não tem como mapear geneticamente os animais, ainda. Berato, mas essa vaca deu 40 litros no pico. Eu vou descartar? Vai. É duro, é doído, mas você não vai querer uma vaca secando vazia, e eu posso provar para vocês. Não, Anderson provou, né? É uma lactação a menos em três lactações. Então façam a conta aí, quanto cada vaca produz, quanto é o leite de leite que você recebe, e quanto é o prejuízo dessa vaca seca vazia. Tá? Então, não queiram. Pode ser, mas eu comprei essa vaca em Minas Gerais, foi uma vaca de 200 mil reais, e eu não posso vender essa vaca. Vai ter que vender. Vai ter que tirar, tá? Um dia em aberto de uma vaca, após os 200 dias de lactação, não é após secar, após os 200 dias de lactação, um dia em aberto a mais, custa R$12 para vocês. Um dia em aberto é assim, se ela até 210 não emprenhar, no 211 custa 12, no 213 é 24 e vai, aí vocês somam aí quantos dias até ela emprenhar de novo, tá certo? Aí veja o tamanho do prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a taxa de prenhez e o resultado, rentabilidade por vaca. Só peço desculpa porque os melhores dados de estudo são feitos fora do país pelo número de vacas. E isso aqui é resultado de fazenda. Então é fazenda com 30, 40 mil vacas em lactação. Por isso que dá para fazer um estudo mais digno, tá? Porque como o nosso rebanho, a média do rebanho no Brasil é 15 vacas em lactação, não dá para você dizer assim, a fazenda tal tem mais resultado com 15 vacas, o número é pequeno, tá? Aqui são 9.800 lactações aqui. A mudança da taxa de prenhez de 20 para 30 é um resultado adicional de $126. Dólar R$5, 5,30, façam a conta aí, vocês vão descobrir, perto de R$800 a mudança na taxa de prenhez de 20 para 30, por vaca por ano. Isso aqui é um estudo, isso aqui é outro. Aqui eu fiz um corte, né, saindo de 17 para 30 de prenhez, $180 também adicionais de resultado, tá?
Quem produz leite aqui há mais de 3 anos? Tem alguém que produz há menos de 3 anos? Menos de 3 anos? Alguém já passou por crise aí, não? Gestão de crise. Alguém já fez aí, não? Então, gestão de crise. Eu peguei essa foto, que é na hora que dá um tapinha lá no dominó, pá, aí começa a cair tudo. Se não agir, cai tudo. Se você não, para de sangrar aqui, porque senão a gente morre, tá? Então, gestão de crise é isso. Só que a gente toma algumas decisões de cabeça quente pela crise que estamos passando, e nos últimos, por isso que eu perguntei, nos últimos 3 anos, a cada 3 meses talvez teve uma crise, né? Na gestão de crise da parte nutricional, tome muito cuidado na hora de, entre aspas, economizar. Tome muito cuidado, porque se você não quer sair da atividade, essa conta vai chegar lá na frente. Então precisa parar de cair, precisa, mas pensem bem em alguns aspectos nutricionais que eu vou falar aqui. Avaliação da condição reprodutiva dos animais em lactação. Se está em crise, leite caiu, matéria-prima subiu, enfim, está aquele caos. A primeira coisa que eu recomendo a vocês, chama o veterinário, toca todo mundo. Quem está vazia e está pouco eficiente na reprodução, toma uma atitude em cima dela. Eu não vou dizer o que fazer, mas vocês escolhem, tomem uma atitude em cima dela. Segunda coisa, tenham sempre um rebanho equilibrado. Mantenham pelo menos 45% das vacas em lactação sobre o total do rebanho. Porque por esse número aqui você passa por 90% das crises sem problema nenhum, tá? Reavaliação de perdas. Pensa, onde é que eu estou perdendo dinheiro? Eu estou produzindo leite com baixa qualidade, meus animais estão tendo muita mastite, eu estou tendo uma eficiência reprodutiva ruim, onde é que eu estou perdendo? Onde é que está saindo pelo ralo aqui? Priorizar lotes de alta produção. Já expliquei para vocês o porquê disso. Os animais de alta produção estão naquela fase onde dá mais lucro. Se dá mais lucro, fica. Não mudar ingredientes da dieta por mudar. Porque assim, está custando caro, eu vou tirar. E se cair o leite? Não vai ser pior? Porque como é que você paga a conta da vaca? Não é pelo que ela dá? Se você muda e cai leite, a crise piora, tá? Então tem que tomar também cuidado com isso. E mudança nutricional pode custar muito caro, tá? Finalizando, e a qualidade do leite? O que a nutrição tem a ver com a qualidade do leite? Né? Simplesmente tudo, tá? Eu vou falar principalmente sobre 3 aspectos: gordura, proteína e contagem de células somáticas. Porque o CBT, vocês sabem muito bem, está ligado à higienização dos equipamentos. A Kézia vai falar também, eu acredito, sobre isso, tá certo? Gordura. Gordura no leite é o principal indicador de influência nutricional. Esse aqui, para corrigir com nutrição, é o mais fácil, tá certo? Para o nutricionista. Manipulando o teor de fibra na dieta, ou seja, a qualidade do volumoso, o nível de gordura na dieta, diminui gordura no leite, usar tamponantes na dieta, uso de probióticos e óleos essenciais. Primíparas produzem menos gordura no leite do que multíparas, tá certo? Então esses são alguns pontos. Atenção na hora de contratar a máquina para colher a silagem ou regular a máquina que vai colher a silagem de vocês. Uma vez feita a silagem, pelo tamanho da partícula, não dá mais para passar na forrageira de novo. Então a hora de regular é antes. Então, nem muito fina, pelo amor de Deus, e também a partícula muito grande, muito pequena ou muito grande vai causar problemas de fermentação também na hora de compactar
o silo. Então, precisa regular essa máquina, tá certo? O tamanho de corte aqui precisa ser, no máximo, de 2 centímetros, tá certo? Tem que ser 2 centímetros, podendo aceitar até 3 centímetros, tá certo? Liberato, mas se eu colher silagem de sorgo com 2 centímetros, o grão passa inteiro. Silagem de sorgo, esquece o grão vai passar inteiro de todo jeito. Se você picar ela lá, fazer farelo daquilo ali, o grão ainda vai passar inteiro. Então, prioriza o tamanho da partícula, tá certo? Para corrigir, já falei, regular a máquina de silagem, a colheitadeira, de fazer silagem. Caroço de algodão é uma forma da gente corrigir também. Uso de feno, importante também, para quem tem essa possibilidade. O excesso de concentrado diminui a gordura do leite. E se fornecer mais de 8 kg de ração, tem que usar tamponante, tá? Tem que usar ração com tamponante. Tamanho da partícula da silagem, que eu já falei, é no momento da colheita. Depois de feito, não resta mais nada o que fazer, somente corrigir. Proteína do leite. Esse aqui também pode ser alterado de acordo com a dieta, porém ele é menos elástico. Não dá para manipular a proteína do leite só pela dieta. Está relacionado a outras coisas, como raça, enfim, tá certo? Mas a dieta também influencia muito, muito positivamente. Como? Minerais orgânicos, os minerais tortuga que a gente trabalha, aumentam a proteína do leite. Teor de energia na dieta, ou seja, não é dando mais proteína que a vaca produz, mais proteína no leite, é o contrário, tá? Nível de proteína metabolizável, aqui a gente já parte para uma nutrição de mais de precisão, tá certo? E suplementação com aminoácidos também aumentam a proteína do leite. Aqui é um trabalho, não sei se está dando para todo mundo ver, mas o consumo de minerais orgânicos em 20 gramas por animal dia elevou o nível de proteína de 3 para 3,15 versus 2,92 desses animais que comeram mineral tortuga. Cuidado, falta de mineralização. A gente tem tido muitos relatos sobre dificuldade na qualidade do leite, leite cortando, leite com baixo teste do alizarol, dando problemas nos sólidos do leite, tá? Cuidado com a qualidade da mineralização ou a falta dela. Excesso de óleo, ou seja, excesso de caroço de algodão na dieta também pode causar diminuição na proteína do leite. E granulometria da ração, pessoal. Aquela raçãozinha que vocês querem comprar, muito fininha, parecendo um fubá, pode causar prejuízos na qualidade do leite. E principalmente, se vocês tiverem colhido uma silagem muito fina, junto com um concentrado muito fininho, isso vai dar acidose, isso vai diminuir o teor de sólido no leite e vai diminuir a produção de leite também. Produção e qualidade do leite, eu já falei para vocês, percentual de gordura com animais tratados com mineral inorgânico, mineral comum, 4,06 para 4,2. Proteína, 3,06 para 3,14% de proteína, tá? Além da produção de leite. CCS, não sei se todos sabem o que é, mas CCS é contagem de células somáticas. Células somáticas são as células de defesa da glândula mamária. Quanto maior eu tenho, mais significa que o teto, que aquela glândula mamária está infectada. Mas como? Nutrição e CCS, não está falando de infecção? Glândula mamária, tem a ver com nutrição? A infecção, normalmente não, a infecção por CCS, né, a contagem de célula somática maior, ela se dá por infecção ao teto. Infecção, eu falei para vocês, é uma doença clínica também. Se o animal é mais resistente à doença, mais saudável, nutrição mais equilibrada, ele tem a maior capacidade de combater essa infecção. Porque a primeira coisa que ele vai fazer não é pedir para você aplicar uma bisnaga ou aplicar um antibiótico. A primeira coisa que o animal vai fazer é tentar se tratar. Quando ele não consegue, aí ele inflama o teto, etc, etc. É tanto que a CCS, a gente identifica a inflamação do teto antes do teto inflamar. Porque se ela não consegue reverter aquela situação ali de infecção, ela papoca lá a CCS, o leite grumado, e aí você já conhece muito bem.
Esse aqui foi um trabalho, pessoal, utilizando mineral na forma de mineral tortuga, na qualidade do leite. Vejam que a CCS já não era muito ruim, Manuel? 237. Mineral tortuga caiu para 55, tá? 76% de redução. Tudo isso aqui, pessoal, é por conta de imunidade, tá? O efeito da nutrição na CCS está associado à capacidade do sistema imune em combater as infecções. A vaca tem que estar saudável para emprenhar e para combater as infecções. Subiu a plaquinha, tempo esgotado, fiz no meu limite aqui, tá bom? Obrigado. Pergunta, sim. Boa pergunta. Para mineral do coxo, Bovigol de pasto. Para ela lamber à vontade. Bovigol de pasto. Apesar, mas o gado não está a pasto. Mas é porque o nome do produto é Bovigol de pasto. É o sal de coxo recomendado para o consumo à vontade. Se você tivesse no mesmo lote animais com 500 quilos, 25 litros de leite, tudo uma régua, não. Mas não é essa a realidade que a gente tem. Dentro do mesmo lote, a gente fornece ração pela média. Fornece quantos quilos de ração? 6 quilos. Fornece 6 para que produz 18, 6 para que produz 20. A de 20, ela precisa de mais nutrição. O que é que ela faz? Como o mineral é tão importante, ela regula o consumo dela lá no coxo. Então eu preciso suplementar, independente de qual seja a ração, tá? Seja a que você faz em casa, seja a da Isis, o consumo, o fornecimento de sal no coxo precisa continuar, para corrigir as diferenças de exigência. Não, na ração não precisa, a ração já tem mineral em quantidade suficiente, ela é formulada para isso, tá? O sal de coxo, à vontade. Também não é indicado. Exceto se você não está fornecendo a ração de pré-parto. Se você tem uma ração de pré-parto, que você fornece lá junto com o volumoso ou não, basta ela. Para essa fase de 30 dias. Fala, Léo. No pré-parto não pode consumir sal, só a ração que tem, só o sal que tem na ração. Não. Aí tem que fornecer, porque senão ela vai ter uma carência de mineral muito grande, né? Abortar não. Ela tem um risco de ter retenção, ela tem um risco de ter edema de úbere, mas é muito melhor que eu suplemente por conta do feto, porque o feto está puxando muito mineral, do que eu não suplementar. A regra é pré-parto. Tem que fazer, custa muito barato. É 30 dias só de ração, 2 quilos por animal. Normalmente a gente tem 5, 10% dos gados, do gado no pré-parto. No final das contas, custa muito pouco. Mais alguma pergunta, pessoal? O sal indicado para vaca de alta produção. Sal para fazer a ração em casa. Bovigol de crina, com tamponante. Ele já tem tamponante dentro. Oi? Desculpa. Não, tem o Bovigol de crina Rumstar, tem o Bovigol de crina, o Bovigol de Live e o Bovigol de Pro. São 4. Todos eles com tamponante. Mas o melhor... Você...